estudante taitubense. Meu nome é Márcia e eu vou acompanhar vocês nas aulas de religião do 9º ano. E o tema de hoje é a existência humana. Existem várias maneiras do homem encarar a sua existência aqui na Terra. A primeira que eu queria falar é sobre o criacionismo, que é o ponto de vista da Bíblia, o ponto de vista cristão. Que Deus colocou o homem no mundo, a sua imagem e semelhança, para que o homem viva bem com seus semelhantes e também, ao final da vida, encontrar um paraíso, um descanso eterno. Você sabe que o homem é livre para ter os seus próprios pensamentos, de como ele foi formado, de onde ele veio e para onde ele vai. Então aqui a gente vai ver alguns dos pontos de vista que nós temos. A gente vai começar pelo ateísmo. O ateísmo, para eles, é fundamental viver de acordo com as escolhas e sem a culpa imposta pelas religiões. Não existe Deus, então o homem morre e acaba tudo. Existe um ponto de vista chamado agnosticismo. Para os agnósticos, não é possível saber se Deus existe ou não. Então, se não há julgamento, não se tem a preocupação com a morte, e muito menos com a prestação de contas final. A diferença entre o ateu e o agnóstico é que o ateu, ele passa a vida inteira tentando provar que Deus não existe, e o agnóstico passa a vida inteira sem essa preocupação de saber da existência de Deus ou não. O materialismo é uma tendência ideológica que é aliada à ciência, e as suas raízes estão na filosofia. É a convicção de que todos os fenômenos do mundo podem ser atribuídos a condições físicas. Então não há forças espirituais agindo, independentemente das leis da física. A realidade é composta unicamente de matéria, ou seja, a natureza. O existencialismo afirma que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido com qualquer conceito. E esse ser é o homem, a realidade humana. O homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. E o niilismo é a negação de todo e qualquer princípio religioso, social e político. É uma posição filosófica que nega todos os dogmas. Eles acreditam que a existência humana não tem qualquer significado nem propósito essencial. O niilismo não é só uma teoria de destruição, mas uma vertente de reformulação, de reconstrução, no sentido de fornecer ao homem a possibilidade de criar os seus próprios valores. Falar de existência humana também é falar da não existência humana, quando o homem morre. Então nós temos que falar sobre alguns rituais fúnebres nas religiões. A Igreja Católica acredita que a morte é o fim de uma etapa, mas não o fim da história. Então, além do velório, há também a missa do 7º dia. E a oferta de flores é bem comum nessa cerimônia. Na religião, o enterro ainda é a principal opção dos familiares, sendo a cremação sido amplamente aceita como alternativa desde 63, no Concílio do Vaticano. Para os testemunhas de Jeová, que possuem membros em 240 países e surgiu em 1870 nos Estados Unidos, os funerais dos fiéis podem acontecer no salão do Reino das Testemunhas de Jeová, aberto ao público. É um discurso que explica o que a Bíblia diz sobre a morte e sobre a esperança da ressurreição. Pode ser entoado um cântico baseado na Bíblia e no final é feita uma oração. Os evangélicos têm igrejas que são autônomas. Então, para cada igreja evangélica tem um tipo de singularidade, mas o foco é dizer aos presentes durante o culto fúnebre que a vida é uma breve passagem por esse mundo e que após a morte física as pessoas entram em plena comunhão com o Criador. Acreditam na ressurreição dos mortos e, portanto, o cemitério não é a última morada. O hinduísmo é um estado de espírito, então não tem veneração em conjunto e também não tem formalidades eclesiásticas ou de congregação.
A tradição diz que o corpo deve ir para a casa da família, onde é dado o banho e depois se realiza a cerimônia fúnebre. O budismo é uma filosofia ou religião não teísta. Abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas no Buda. Os rituais fúnebres podem variar. Em algumas, o corpo é envolto em tecido branco, são lidos sutras e efetuadas preces para que o contínuo mental que abandona o corpo atinja a iluminação. Em alguns casos, como no caso do budismo tibetano, a cremação ou outra cerimônia há para desfazer do corpo e costuma ser realizada passados 49 dias após a morte. No judaísmo, o ritual funerário dessa comunidade tem como primeira regra a realização do funeral o mais rápido possível, de preferência no próprio dia. Quando ocorre o óbito, o corpo é levado ao cemitério, onde acontece a lavagem ritual e vestuário do corpo por meio de uma veste completa de linho, chamada mortalha. Para as religiões de matrizes africanas, a morte representa o desligamento do filho de santo com a vida na forma que nós conhecemos. Então significa o retorno para a terra, que é o útero-mãe. E se tratando de candomblé, a morte finaliza a passagem do homem pela terra. E nesse fim existe justamente a troca de energia de axé, que é fundamental para o terreiro, operando numa determinada compreensão sobre a força da natureza existente entre o mundo material e o céu. Para as religiões de matriz indígena, nós vamos usar o exemplo do povo matiz. O morto é envolto numa rede e a sepultura é nivelada com barro socado na sua maloca. A maloca então é abandonada e alguns dias depois ela é queimada juntamente com todos os pertencentes do morto, por todas as coisas que pertenciam ao morto. Agora, para outras comunidades, o corpo deve retornar para a natureza, tornando-se assim indispensável o sepultamento na terra de origem. Agora é hora de caprichar nas atividades propostas pelo seu professor ou professora. É realmente um assunto bem complexo e exige ampla discussão. Então, caprichem nas atividades e a gente se vê na próxima aula.